contribuído, né? A vida dos irmãos. Gente, que bênção. Vamos lá. Desliga esse tudo aí, vamos para a palavra agora, né? Glória a Deus, gente. Lucas capítulo 18, verso de número 9. Evangelho de Lucas capítulo 18, verso de número 9. Deixa só a luz natural, tira essa luz aí de LED, deixa só natural. Desliga a mesa de luz aí, cara. Aleluia. Aí. Vamos desligar a outra. Agora podem ir à igreja, queridos. Você está precisando vir aqui treinar essas luzes. Tem um ensaio do louvor, ensaio das luzes agora. Liga a luz no altar, rapaz. Ajuda aí, Hamilton. Eu quero ver quem está aí atrás dessa luz. Está de brincadeira comigo. Marcos. Você está treinando aí, viu? Puta, cara. Esse povo é gostoso. Vou ter que orar agora para nós concentrar agora na palavra. Vamos orar? Curva a sua cabeça aí, feche seus olhos, antes da gente ler a palavra. Irmão, a alegria do Senhor está no meio de nós. Deus, eu te louvo, Pai, pelo privilégio de poder estarmos aqui esta noite, pregando a tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos dado essa dádiva, Deus, de poder ler as Escrituras e perceber o Espírito Santo trazendo a revelação, transformando dia a dia o nosso caráter, a nossa conduta diante do Senhor e nos despertando para as promessas que o Senhor fez, as promessas que o Senhor cumpriu e as promessas que por nós, Senhor, já temos acesso através do teu sangue. Por isso, nesse momento, Espírito Santo, que o Senhor cubra a tua igreja, abra os olhos do teu povo, que nesse momento nós possamos dar toda a atenção ao nome de Jesus e à sua voz. Amém. Amém. Vamos ler primeiro? Todo mundo aqui. A palavra de Deus diz assim, que alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola. Então, peraí, volta lá. Jesus está contando uma parábola específica para um tipo de pessoa. Que tipo de pessoa? Pessoas que têm uma justiça própria e que desprezam os outros. Amém, amém? Então vamos lá. Vamos ver o que Jesus diz sobre isso. Dois homens subiram ao templo, foram à igreja orar, né? Como assim? Um era fariseu, diga fariseu. Fariseu era uma pessoa extremamente religiosa, devota, né? Uma pessoa constante na igreja, né? E o outro era um publicano. Amém ou amém? Volta lá, rapaz. Um era o que, irmãos? E o outro era o quê? Fala assim, o fariseu era evangélico. E o publicano, fala assim, era um político corrupto. É mais ou menos isso. Vou explicar para vocês. Os dois foram orar na igreja. Isso, agora pode passar. O fariseu em pé, orava no íntimo. Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens. Sou evangélico, né? Que outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como esse político corrupto, esse publicano aí. Jejum 2 vezes por semana. Quem jejua 2 vezes por semana aqui? E dou o dízimo de tudo que ganho. Olha só,
o publicano, porém, ficou à distância. Ele nem chegou perto. Ele nem sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo que este homem, e não outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Irmão, nossa geração está tão confusa a respeito do Evangelho, que a gente está lendo a Bíblia toda semana, a gente ouve a palavra de Deus, a gente conhece Jesus, a gente conhece todas as coisas os negócios da palavra. Só que a gente continua, muitas vezes, tendo um tipo de comportamento muito parecido com esse aqui. E eu quero apresentar para a igreja, porque final de semana passada, quem estava aqui domingo passado, dá um tchauzinho aí. Pois é. Domingo passado nós falamos aqui sobre o Velho Testamento e o peso dele. O peso da lei, do juiz de Deus, da forma como Deus se manifestava no Velho Testamento de maneira imediata para estabelecer juízo e justiça. E agora nós vamos entrar em 1 de abril, né? Vamos de 1 de abril a dia 30, falando sobre a história de Jesus. Mês de Páscoa, mês da ressurreição do Senhor. Então nós vamos passear durante o mês de abril sobre os ensinamentos, a caminhada do Messias na Terra. Amém ou não amém? Amém. Mas antes da gente entrar nesse início de semana, né, que virá, eu quero muito, irmãos, que os irmãos compreendam como tem sido perigoso para você, como filho de Deus, caminhar de acordo com uma conduta parecida com o desse fariseu aqui. Olha para mim uma coisa aqui, irmãos. Vê uma coisa comigo aqui. Qual dos dois ali pecaram? Qual dos dois? Qual dos dois pecaram? Os dois. Diante de Deus, irmão, os dois pecaram, mas não tinha peso mais. Porque o peso maior desse texto aqui, do que Jesus está ensinando, não era quem tinha pecado mais, não é quem, socialmente falando, era mais imoral. Porque se a gente olhar para a questão de moral, você olha para um cara fariseu, irmão, ele era um cara extremamente correto a respeito da lei. Ele era extremamente religioso. Era a mesma coisa quando você passava pelo padre, né, pelo pastor, você olhava assim e falava: esse homem aí é um homem correto diante de Deus, é um representante de Deus na terra. Era mais ou menos quando você viu um fariseu passando. Como que a gente enxerga hoje o político, especialmente se for corrupto? Está todo mundo na nação e quer falar: vamos matar. É assim, não é? Você quer que um raio caia lá e mata todo mundo. Por quê, irmãos? Porque nós temos uma justiça própria, uma ideia do que é certo e do que é errado, né? E não que a gente até esteja errado a respeito de visualizar o erro, mas a maneira como nós colocamos isso na balança é muito perigoso. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Porque nós chegamos aqui igual às vezes o fariseu, que olha para o céu, porque ceia, porque é dizimista, sabe, porque batizou, porque está na igreja há 20 anos, que já leu a Bíblia toda, sabe, porque tem um cargo na igreja, que é pastor, que é presbítero, que é diácono, e faz uma oração assim fervorosa: ah, Senhor. Igual uns por aí que diz assim: ainda bem que eu não sou do mundo mais. Graças a Deus, Senhor, eu não estou mais nas bebedeiras, eu não estou mais lá no boteco, eu já não frequento determinados lugares, e a gente está começando a acreditar, irmão, que a gente é mais importante. A gente começa a achar que a gente é evangélico demais, que é santo demais, que é justificado demais, que Deus olha para você que não comete pecado e te vê diferente do que um camarada pecador. Eu estou falando do publicano como político, porque o que era o
publicano era nada mais era do que um judeu que conhecia a lei, a palavra de Deus, tudo certinho, mas ele se vendia nos romanos para trabalhar no governo e cobrar impostos abusivos dos seus irmãos dos judeus. E aí o que acontece? Quando chegava um publicano, era um preconceito terrível. Eu imagino que parecido quando você sabe que é um político corrupto, que está roubando o povo, a gente sente aquele nojo, a gente sente aquela repulsa daquele camarada. Muitos aí sabem o que eu estou falando, irmão. Tem vários representantes assim no governo. Eu não tenho. E a gente queria pena de morte para esse povo aí. Ou eu estou mentindo, irmão? Você quer matar, você quer que morre. Quantas vezes eu já fiz isso, irmão? Eu falei, por que não acha um para dar uma bala na orelha? Não é? A gente pensa isso, irmão. Só que o que Jesus ele vem mostrando aqui, mano, porque a gente não pode ser hipócrita, né? Eu já pensei isso agora. O que a gente vem vendo Jesus aqui explicando? Ele está dizendo que ele tinha uma pessoa extremamente religiosa e um pecador da pior espécie possível, né? Do maior preconceito que tinha na época. Hoje você pode considerar, talvez não só um político, mas alguém dentro da sociedade comete um crime bárbaro. Talvez com uma criança, talvez com uma esposa, talvez com uma outra mulher. Sabe, eu não sei, irmão. Mas Jesus ele vem enfatizando a figura de uma pessoa extremamente religiosa e correta diante da lei e uma pessoa extremamente pecadora. Aí os dois foram para a igreja orar. Você está aqui hoje, irmão? Cada um de nós estamos aqui essa noite, a gente tem um posicionamento diante de Deus. Eu sei que entre nós aqui, eu vou citar pelo menos de 2 a 3 exemplos aqui. Alguém chega aqui hoje e fala assim: oh Deus maravilhoso, grato sou, Senhor, por isso, por aquilo que o Senhor tem me abençoado, o Senhor tem me dado. E a gente vai fazendo aquela oração de gratidão, porque às vezes, tudo que eu vou dizer, porque às vezes está dando tudo certo na sua vida. A conta está boa, o dinheiro está na conta, né, irmão? Está montada, saúde, família, todo mundo feliz. Aí o camarada vem para a igreja com uma gratidão, mas às vezes está todo em pecado, está tudo bagunçado a vida espiritual dele. Aí ele acha na cabeça dele que porque está dando tudo certo, parece que Deus está com ele. Irmão, deixa eu falar uma coisa: pode estar dando tudo certo na sua vida e Deus não está com você. Pode as coisas estar fluindo e Deus está te reprovando. E se olha alguém, irmão, parece que está dando tudo errado na vida dele. Olha na Bíblia, irmão, José, dando tudo errado na vida de José e Deus com ele. E na vida de muitos aí, irmão, parece que está dando tudo certo, o camarada está todo lascado, está todo em pecado, porque falar, Deus está comigo. Não. Satanás está dando linha para você. Ele está deixando você tranquilo, despreocupado, para você não se preocupar com a vontade e a obra de Deus. E aí, quando você menos espera, o assaltão. Quem é o outro tipo de pessoa que às vezes tem aqui hoje? É aquela pessoa que não consegue nem olhar para o céu, igual o publicano. Aí você fala: então sou eu. Que eu chego aqui, eu não tenho coragem nem de olhar para o céu, porque eu não me sinto digno. Só que também bate no peito, não se sente digno, mas também não se aproxima de Deus e está igual o outro, que continua com aquele remorso, aquela sensação que não é digno, mas também não se aproxima e não procura um ser com Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? E talvez tenha uma pessoa que ele entendeu o que o texto está querendo ensinar aqui. Que é que nós, irmãos, somos de fato todos pecadores. Qual dos dois pecou mais? Não importa. Não importa. Vira o pescoção assim, dá uma olhada de volta com você. Quem será o mais pecador aqui? Quem é o mais pecador aqui, Senhor? Quem é o que pecou mais aqui nessa igreja? Quem que foi que fez as coisas pior? Não importa. Por que não? Porque o sangue de Cristo, ele pode perdoar um pecado tão inofensivo como foi de Adão de pegar uma fruta e comer. Quanto de Davi, por exemplo, que
matou Urias para ficar com a esposa dele. Como de Moisés, que matou o Egito e enterrou na areia para ninguém saber. Como o pecado daquele ladrão da cruz que foi justificado. O sangue de Cristo ele alcança o menor dos pecadinhos de acordo com a cabeça de alguns e o pior de todos os pecadores que já pisou nessa terra. Aleluia! O sangue de Cristo, irmão, é capaz, olha o que eu vou falar aqui, é capaz de poderia perdoar até Hitler, se eu tivesse arrependido dos seus pecados. Porque o sangue do Cordeiro é capaz de qualquer coisa. Diante de alguém que se arrependeu de verdade. Está entendendo? Por que eu estou explicando isso, irmão? Porque o risco aqui que nós corremos não é que você às vezes ser um fariseu no sentido de orar, mas às vezes a maneira como você está enxergando a sociedade, o outro, e está excluindo completamente o seu papel como um filho de Deus. Irmão, o nosso objetivo aqui, primeiro, é salvar. Porque salvar quem aqui já é salvo? Não é possível, nem todo mundo é. Você está no lugar errado. Porque a Bíblia diz que aquele que crê será salvo. Quem crê? Amém. Você quer mais o quê, irmão? É claro. Você está com a cabecinha, com a consciência pesada do que pecou. E aí você fica assim, será que eu sou salvo? Qual que é o requisito para você salvo? É crer no Senhor Jesus. Mas pode alguém crer no Senhor Jesus e não ser salvo? Não tem como. Agora, por que eu estou falando isso? Porque talvez você está aqui, você diz, eu acredito em Jesus. Não, eu não acredito. Porque você ainda tem dúvida que Ele pode perdoar os seus pecados. E onde há dúvida, não há salvação. Sem fé é impossível agradar a Deus, irmão. Se eu pergunto quem é que é salvo, se você tem dúvida, a fé não opera na sua vida aí, irmão. Então eu vou perguntar de novo, vou te dar mais uma chance que Deus está olhando. Quantos salvos nós temos aqui, irmão? Agora eu vou pregar para o salvo. Se você já é salvo, você não tem que estar preocupando com salvação, tem? Não tem. Pastor, mas eu tenho. Você está pensando com a cabecinha que você tem que fazer e merecer ainda. Salvação é de graça. Jesus ele morreu por todos os seus pecados na cruz do Calvário. Mas nós estamos falando de santificação. O salvo precisa se santificar. Por quê? Porque a fé sem obras está morta. Então, de fato, você precisa de obras. O que eu quero que você pense na sua cabeça é que se você está salvo, você não tem que se preocupar tanto com a sua salvação nesse sentido, mas preocupar um pouquinho mais com a salvação daqueles que ainda não foram. Entende o que eu estou dizendo? Não? Mas uma igreja de salvo dessa geração está muito parecida com esse fariseu. Por quê? Porque ele está salvo, ele está na igreja no domingo, ele já nem preocupa. Ele já nem preocupa. Se eu estou aqui, se o pastor acabou de falar que eu estou salvo, eu vou preocupar com o que mais? Né? Cada um vai prestar conta de si mesmo a Deus. Se eu tiver salvo, está bom demais. Salvação individual. E aí? Eu vou fazer uma chamada bem forte aqui para você. Quem tem gente que você ama muito na sua família, então glória a Deus. Glória a Deus. Essas pessoas estão salvas? Se elas partirem agora, olha a pergunta que eu vou fazer: essas pessoas estão salvas? Aí você pensa assim, não, mas ele não, mas essa pessoa ainda está nos procedimentos errados. Você também está pensando com a mentalidade da lei. Se ainda está pensando que a pessoa tem que merecer a salvação. Se ainda está julgando que a pessoa, sabe, ela só vai receber a salvação quando ela virar evangélica. Quando ela vier e começar a frequentar a igreja. E é por isso que você acha difícil demais, irmão. Porque nem você está dando conta de ser crente de verdade do jeito que você quer. E aí você olha para um cara que está todo errado e fala, meu Deus do céu, vai dar trabalho demais. E aí eu vejo João Batista, na beira do rio, pregando a palavra. E a Bíblia diz que aqueles que criam eram batizados. O povo ia lá e falava, você quer ser batizado?
nem discipulado. Tem condição de negócio desse? O cara lá era batizado. Aí você vê que não tinha um pós-encontro, não tinha nada disso, não tinha estrutura, não tinha nada. Mas a palavra de Deus diz que todo aquele que se arrependeu dos seus pecados e crê, será batizado. Será salvo, melhor dizendo. Amém ou não amém? Aí a gente para de pregar o Evangelho porque a gente quer ver a obra pronta, irmão, na vida do outro. Irmão, não tem um trem mais decepcionante do que você começar, né, Julião? Investir na vida de alguém, pregar a palavra na vida de alguém, para alguém, e aí essa pessoa vem na igreja um dia e ela some. Você vai falar, não sou evangelista, não deu certo, essa pessoa não recebeu o Evangelho, porque a obra de Deus. Irmão, deixa eu explicar uma coisa para você. Olha para mim. O Espírito Santo, vamos repetir comigo. O Espírito Santo precisa de uma vida inteira da pessoa para completar a boa obra. Você não vai ver o resultado de muitas sementes que você plantar na vida dos outros. Homens da Bíblia, como o apóstolo Paulo, que dizia ele, na mentalidade do conhecimento que ele tinha, que ele tinha pregado o Evangelho em todo mundo, que era um pouco conhecido naquela época, ele nem sabia que tinha Brasil, não tinha nem noção, mas ele falou: preguei o Evangelho em todo mundo. Ele não imaginaria, irmão, que o Evangelho alcançaria você 2000 anos depois. Ele não sabia. Ele não viu, irmão, aonde a semente que ele lançou há milhares de anos atrás está dando fruto até agora. Por que você quer, irmão, pregar para a vida do seu parente, do seu irmão, do seu amigo? Quer ver a obra pronta na vida dele? Para quê? A palavra de Deus diz que a palavra do Senhor não volta vazia, mas cumprirá todo o propósito para qual ela foi enviada. O nosso propósito, irmão, é ensinar o Evangelho, não é controlar a vida das pessoas e ficar julgando se esse é de Deus, se esse está crente ou não está. Esse não é o papel nem do pastor. Não é? Não tem papel de ficar vendo seus estados se você está crente, não. Eu não tenho papel de ficar fiscalizando a sua vida pessoal, não. Eu tenho que fiscalizar minha própria vida, porque senão eu vou para o inferno. Eu que não cuido de mim, não. Eu que não começo a observar melhor minha conduta, não. Que é perigoso ser eu ficar. Aleluia, não aleluia? Então entenda uma coisa aqui comigo, vamos lá. Abre a sua Bíblia comigo aí, rapidinho, rapidinho. Gálatas capítulo 2, verso 16. Enquanto você vira para o outro, fala assim: cuidado. Cuidado, só fala assim: cuidado. Vamos lá. Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da... Não tem jeito, irmão. Pastor, mas eu jejuei. Tem gente que jejua 21 dias e acha que era Deus agora. Ele é anjo. Ele é um santo. Continua pecador, irmão. Continua pecador igual. A palavra de Deus diz que se você fizer tudo o que te foi ordenado, bata no peito e fala: sou um servo inútil, porque fiz somente aquilo que me foi dito que eu tinha que fazer. Se você obedecer essa Bíblia inteira, você bata no peito e fala: não fiz mais que obrigação. Olha o tanto que é forte isso aqui. Então ele está dizendo assim, ó, que ninguém, nenhum homem, é justificado pelas obras da lei, mas sim pela... E fé é o quê? Amor de Deus. Ela crê em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém. Fala mais alto. Ninguém. Será justificado? Ninguém vai ser. Não adianta você pensar, eu não estou dizendo que você não tem que fazer as obras, mas quem está fazendo não pode achar que é melhor que aquele que não está fazendo. Porque Jesus não morreu por pessoas que fazem obras. Jesus morreu por todos aqueles que Ele chamou, justificou. Amém ou não amém? Vamos lá. Romanos capítulo 3, verso 20. Olha aqui. Olha o texto aí. Portanto, ninguém será declarado justo, ou seja, aceito diante
de Deus, né, dele, pelas obras da lei. Pois por meio da lei é que nos tornamos conscientes do pecado. Aí você pega alguém que fica assim, ó, conheça a palavra, você está em pecado, você está errado, você vai para o inferno. Isso é o papel de quem está mais propício ainda. Quem fica observando o pecado na vida do outro está muito mais propício ainda. Sabia disso? Porque eu nunca vi Jesus, pode pegar, sabe, quem for que estiver aqui essa noite, pega na Bíblia, Jesus falando de inferno para pecador. Jesus falou mais de inferno para quem? Os religiosos. Foi para eles que ele virou: vocês são filhos de diabo. Ele falou: vocês não entram e não deixam ninguém entrar. Porque o religioso, ele senta na porta. A Bíblia fala que a porta, que é Jesus, ela é estreita e é difícil de entrar. É isso? Você leu errado. A porta, que é Jesus, é estreita e é difícil de encontrar. Por quê? Porque geralmente tem um desgramado, um fariseu na porta, atrapalhando entrar. E aí Jesus fala para ele: você não entra e não deixa ninguém entrar. Porque o cara que entrar, você fala: não pode, não toque, não mexe com isso, não vai lá, não... Fica controlando a vida da pessoa e o cara não vê a porta que é Cristo. Ele chega e vê uma gravata, ele vê um terno, ele vê um religioso, ele vê um pastor, ele vê um padre, ele vê um apóstolo, ele vê um bispo, ele vê qualquer coisa, menos a porta que é Jesus. Ele não entra pela porta, ele não passa por Jesus, porque tem sempre crente miserável na porta escondendo Jesus. Aí ele apresenta a placa da igreja, ele apresenta os dogmas da igreja, ele apresenta o jeito que a igreja tem que caminhar, que a igreja aceita, que não aceita. Porque, olha o que eu vou falar aqui. Eu nunca vi ninguém entrar, não tem lembrança de alguém chegar aqui e falar assim: pastor, o que é que Jesus não aprova? E o que ele aprova? Você sabe o que as pessoas perguntam para mim quando chegam aqui? Pastor, o que a igreja não aceita? O que pode e o que não pode? Pode beber? Não pode beber? Pode tatuar? Não pode tatuar? Aqui pode cortar o cabelo? Não é isso, são as dúvidas do povo, porque eles estão olhando, eles não estão vendo a porta. Está tão difícil de encontrar Jesus. Tem sempre um miserável, um religioso, um pastor, um miserável, do crente na porta. Não vê Jesus, irmão. A porta é estreita e não é que ela é difícil de entrar, não, irmão. Ela é difícil de ver ela. Glória a Deus. Como é que vai ver, irmão? O cara está olhando para você, não vê Jesus. Como é que ela entra? Você quer salvar seu parente, ele olha para você, não religioso, miserável, que ele se acha mais santo, que acha que é salvo, que acha que é alguma coisa. E ele está falando: não dou conta de ser crente. Para ser crente com esse cara, para ser crente com esse irmão, eu não é. Aí quem disse que nós temos que mostrar nós para alguém que você sabe? Quem disse que o pastor Regis tem que ser perfeito, fez tudo aqui para a glória de Deus? Eu vou para o inferno, você vai para o céu. Se for o caso, por que não? Porque não sou eu que vai salvar você, mas é Jesus, irmão. Só Ele pode perdoar o pecado, só Ele pode justificar, só Jesus vai fazer uma obra na sua vida. O texto está escrito o quê? Portanto, ninguém será declarado justo diante dele pelas obras da lei, pois por meio da lei nos tornamos conscientes do pecado. Você sabe por que tem a lei? Não é para você ficar vendo o pecado do outro, é para você saber que você é pecador. Aleluia. Mateus 7, capítulo 7, verso 1. Vamos lá comigo ou não? Quem está aqui comigo? Não julguem. Não julguem e não serão julgados. Meu irmão, a desgraça, a palavra é essa, é a desgraça mesmo. É o que vai empurrar muita gente para fora da graça. Olha só, a desgraça do crente é ele se tornar juiz dos seus irmãos.
de condenação. Olha o que ele está fazendo. Não julgueis, não serão julgados. Pois irmão, é da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. É do mesmo jeito. Da mesma medida que medirem, será usada como medida. E aí? Se Jesus fosse com o peso que você põe no ombro do seu irmão para ele ser salvo, seria. Se você fosse ser julgado, irmão, baseado no que você tem julgado os outros, você entrava ou não? E eu estou falando é de tudo, irmão. Como é que você está julgando o mundo? Os publicanos, como é que você está julgando aqueles que cometem as barbaridades? Irmão, Jesus colocou a igreja na terra, não foi para condenar ninguém. Jesus colocou a igreja na terra para absolver. Sabe, existe um dom de Deus para a igreja que o povo não quer saber dele, meu cara. O povo quer saber do dom de cura, quer saber do dom de revelação, mas ninguém quer saber do dom de perdoar. Do dom de absolver e falar assim: vai, Deus pecar, estão perdoados. A igreja tem autoridade para perdoar pecado, sabia? Sabia? Não sabia? Pois é. Agora, a autoridade para ficar julgando os outros, ela tem. Mas para perdoar e falar assim: vai, meu irmão, pega alguém que caiu, pega alguém que está todo arrebentado. Não tem muitos dias, fiquei sabendo que um rapaz caiu aí. Foi um escândalo na cidade dele. Teve que mudar de cidade. Teve que mudar de cidade por causa da confusão que deu, a bagunça que o cara fez. E eu conheço ele há muitos anos. Pensa num cara de Deus, pregador da palavra, de Deus, cheio do Espírito Santo. Na hora, irmão, o que aconteceu, eu já fiquei sabendo que começaram a me ligar. Rapaz, você não sabe o que foi feito, rapaz, não sei o que, eu sabia, não vale nada, não presta mesmo. De boa. Orei por ele, esperei, o poeira abaixou, fui atrás do obreiro. Não precisava, sou pastor dele, né? Fui atrás para falar o quê, irmão? Vai, meu filho, seus pecados estão perdoados. Glória a Deus. Porque todo mundo, irmão, falou assim: ó, indigno, miserável, nunca mais levanta. Esse aí não sei o que, irmão. Quanto mais eu libero misericórdia, mais misericórdia eu tenho de mim. Glória a Deus. Aleluia. Você está entendendo o que eu estou pregando aqui? Quanto mais você fala mal dos outros, irmão, mais maldito você é. O que é isso, pastor? O que significa maldito? Maldito aos olhos de Deus. Porque quando você fala mal do teu irmão, você amaldiçoa a sua própria vida. Quando você fala mal, tem que bem dizer as pessoas. É falar bem, porque Deus fala bem com você. Se amaldiçoa o outro, você condena o outro, você julga o outro, você, irmão, o texto é claro, do mesmo jeitinho. Deus colocou nas suas mãos uma trena. O jeitinho que você mediu, assim, o outro você vai ser medido. Deus vai julgar com justiça, irmão. Talvez muitos aqui estão condenados pela lei, pelo que fala do outro, pelo que julga o outro, pelo peso que você coloca sobre o ombro dos outros. Dá uma glória a Deus aí, na mão. Agora vamos lá em Romanos, eu estou acabando. Romanos capítulo 14, verso 10 e 12. Irmão, dá uma olhada nisso aqui e vê se não é isso aqui. Portanto, por que você julga seu irmão? Ele está fazendo uma pergunta. E por que o despreza? Eu não sei você, irmão. Não vou entrar nisso aqui hoje, não. Vou falar de ceia aqui, vai dar problema, né? É outra pregação. Mas só para você entender, quantos lugares você não vai ceiar, não? Você está em pecado. Irmão, quem se acha digno de cear e está impedindo gente, pecador de cear, vai dar um problema. Outra pregação, quarta-feira.
pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Do jeitinho que você mediu, você vai ser medido no tribunal de Deus. Está escrito ou não está? Porque está escrito: tão certo como vivo. Olha o que Deus diz: tão certo como eu estou vivo, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Aí tem gente que acha, porque foi salvo, não vai passar pelo juízo de Deus, não vai passar pelo julgamento, né? Vai. Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. A Bíblia era tão violenta tão rigorosa a respeito disso, que a Bíblia fala que cada um de nós vai ter que dar conta de cada palavra torpe que saiu da boca diante de Deus. E aí, meu irmão? Olha para alguém que está perto de você, mas olha aí. Dá uma olhada aí e fala assim: está pesado aí, irmão? Fala assim: se tiver pesado na cruz, talvez o peso fui eu que coloquei. Fala assim: me perdoa, porque a cruz de Cristo, ela não é mais pesada, que ele levou ela, ele levou, e ele venceu. Mas tem muita cruz aí que está pesada por causa do julgamento do irmão, da irmã, da esposa, do esposo, do pai, sem misericórdia, justiça própria, se acha santo e santa e olha para o outro e quer manipular o outro por causa do pecado do outro, só que você não comete esse mesmo pecado, mas comete outro. Meu irmão, cuidado, você não ir para o inferno por causa da tua justiça própria, porque você vai anular o sangue do Cordeiro, perdão os pecados, e uma geração inteira pode ir para o inferno na tua casa, porque você ainda é um fariseu sem vergonha, que está olhando para si mesmo e se achando religioso. Fala assim: meu irmão, me perdoa, porque talvez você está sentindo peso, difícil servir a Deus. Fala assim: às vezes foi eu que te julguei. E o último versículo para a gente orar, Gálatas capítulo 6, verso 1. Gálatas capítulo 6, verso 1. Fariseu sem vergonha. Gálatas capítulo 6, verso 1. Irmãos, é o último versículo, dá atenção aqui. Se alguém é surpreendido em alguma transgressão, na tradução que está em iniquidade, tem outra que está em pecado. Se alguém for o quê? Surpreendido não é o cara que confessou, não. Não é o cara que se arrependeu, não. Ele está falando assim: é o cara que foi pego. Se alguém for surpreendido em alguma transgressão, vocês que são espirituais, né? Vocês são tão crentes, devem ter. Fala mais forte essa palavra. Com que espírito? Isso é um papel. Lembra de alguém que caiu para desviar da igreja? Às vezes foi você um dos responsáveis pela ainda não ter voltado. Porque ele pensou assim: a Tânia deve estar pensando tanta coisa de mim. Entende o que eu estou dizendo? A Tânia faz essas coisas. Cuide-se, porém, aí ele fala: cada um de não ser. Então, depois vai cuidar da sua própria vida. Mas se alguém cair e for surpreendido no pecado, você tem potencial para restaurar. Você é espiritual. Irmão, vai lá. Olha o verso 2, agora aqui, ó. Levem os outros, e assim. Você quer bater no meio e falar que você está fazendo obra? Você é crente, você fala assim: então faz isso aqui, ó, ajude a levar o fardo dos outros. E em que contexto ele está falando isso? Está falando de gente que está vivendo em pecado, que está caindo, que está sendo julgado, massacrado pela religiosidade, porque não consegue ser tão crente igual muitos religiosos. Jesus não está chamando ninguém aqui para ser religioso, não. Você pode ter uma aparência, eu posso ter uma aparência aqui, irmão. Jesus conhece quem eu sou, rapaz. E você sabe o que é tremendo, irmão? Que ele não vai julgar
como muitos julgam, e vai julgar com justiça. E às vezes, vai ter uma pessoa que andou certinho na igreja, só que a intenção, essa é a palavra que eu quero que você repita, então, a última, diga intenção, é o que vai ser julgado. Tem gente que é sinistro, a intenção dele é maligna, diabólica. Tem o que eu estou dizendo? Deus vai julgar. Tem gente não, que é de oração, que serve na igreja, que tudo faz para a igreja, que tudo, mas a intenção maligna. Ele quer ser reconhecido, ele quer ser aplaudido pelo pastor, pela igreja, pelo não sei o quê, mas dentro do diabo as intenções. Não adianta. Deus está chamando um povo sincero, real. Deus te conhece, Ele morreu por você quando você nem tinha cometido os pecados que você já cometeu. E Ele já sabia que você ia fazer isso, Ele te amou antes. Você sabe o que é meu apelo diante dessa palavra aqui, irmão? Meu apelo para que você salve a sua vidinha, abençoada e mantenha em Cristo, é cuide para que todos os dias você tenha essa consciência de pecado na sua vida, mas a certeza da salvação. E quando você olhar para alguém, saiba que você é responsável para tirar o peso do pecado, da injustiça, da transgressão da vida do outro, e ter a capacidade, em vez de falar mal dele, falar mal dela, e tentar julgar, e tentar apontar, e falar: Deus perdoa, tem misericórdia. Fortalece essa pessoa, que ela possa voltar, cantava também, pregava também, tinha uma palavra de Deus, agora está aí todo em pecado, está todo arrebentado, sabe? O Senhor tem misericórdia, traz de volta. Se você tiver a capacidade, vai atrás e traz de volta. Fala assim que você vai voltar. Porque eu libero perdão na sua vida, vai, os seus pecados estão perdoados. Mas que autoridade é essa? Que autoridade é essa? Quem tem autoridade? Os fariseus falaram isso também para Jesus. O camarada estava lá, o que ele fez? Mas estava precisando ser curado. O cara doente, numa maca. Ele falou assim: os teus pecados estão perdoados. Aí alguém: não, mas perdoar pecado, isso aí é demais. Ele falou: o que é mais fácil? Os teus pecados estão perdoados ou levanta e anda? Aleluia. Aí ele fala: para vocês saberem que o Filho do Homem tem autoridade de perdoar pecado, levanta e anda. Eu queria deixar para você, irmão. É a capacidade de acumular ou ira ou misericórdia. Como que eu acumulo ira? Manifestando ira. Como que eu acumulo juízo? Manifestando juízo. Como que eu acumulo misericórdia, graça e perdão? Ministrando perdão, graça e misericórdia. Se você acha que você é muito pecador, perdoe mais. Quanto mais você perdoa, mais Deus te perdoa. Se você acha que você não é ruim, irmão, cuidado. Vamos orar. Curva a sua cabeça, feche os teus olhos. Esta é a palavra de Deus. Que a tua justiça própria, que os teus agios a respeito de você, das obras que fez, do que você construiu na igreja, do que você serviu, do que você já foi, do que você é, que caia tudo por terra e somente a graça te bate, em nome de Jesus. Que você entenda que tudo que é religioso seja reduzido a nada na sua vida, mas somente a misericórdia de Deus e o perdão de Deus e a graça seja manifesta na sua vida, para que você manifeste o reino de Deus e o amor de Deus por onde você for. Seja severo no pecado, mas amoroso com o pecador. Seja severo com a injustiça, mas misericordioso com aquele que comete injustiça. Porque Deus julgará toda língua, todo joelho se dobrará diante dele. E nós, irmão, um dia vamos prestar conta daquilo que nós tivemos a intenção. Eu sei que a gente erra, mas que o seu coração possa se arrepender. Eu sei que você peca, mas que o seu coração possa se arrepender. Olhe para os teus irmãos, olhe para a tua família como um potencial
de salvação, não como um pecador que não vai alcançar, porque Jesus, ele quer salvar seu pai, Jesus quer salvar sua mãe, seus avós, seus filhos. Ore por essas pessoas com olhar de misericórdia, sem querer ver a obra pronta, mas lança a semente. Quando você vê alguém errar, diga: Pai, Deus pode perdoar os teus pecados e eu libero você. Se você vê alguém cometendo injustiça longe de você, diga: Senhor, tenha misericórdia, perdoa essa pessoa, que o teu sangue alcance e transforme. Sabe, mas nunca, irmão, que saia da sua boca uma palavra que trará juízo sobre a sua própria vida. Pai, eu te louvo por esta igreja, por essa palavra, e abençoo e libero perdão sobre a vida dessa igreja, sobre a vida desse povo, e que esse povo possa caminhar sobre essa cidade liberando graça, perdão e misericórdia, e que através de cada um aqui nessa noite, muitas almas sejam alcançadas para a glória de Jesus Cristo. Se você recebe essa palavra e é salvo, aplauda Jesus bem forte. Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Quem foi edificado com essa palavra, levanta a sua mão. Glória a Deus, que essa palavra encontre terra boa e produza muito fruto. Amém? Levante suas duas mãos agora para o alto. Que a graça, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos. Todos dizem? Amém. Se vai encerrar, tenha uma ótima semana em nome de Jesus.